Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e a bênção de Deus esteja com cada um e cada uma neste dia 9 de outubro, dia em que nos reunimos através dos meios virtuais para rezarmos com a palavra de Deus, que nos impulsiona, que nos ilumina, que é nossa pedagoga e nos conduz sempre pelo caminho da felicidade, pelo caminho do Evangelho, pelo caminho da bem-aventurança, da Boa Nova. Muito obrigado a você pela companhia de cada dia, pela sintonia, por fazer com que esta palavra chegue também a outras tantas pessoas. Deus seja louvado por esta comunhão de vida que formamos ao redor da palavra de Deus. Estamos lendo o Evangelho de Lucas e hoje avançamos no capítulo 10. Estamos nos versículos 25 a 37. E esse texto, queridos amigos, é um texto conhecido, que nós costumeiramente chamamos de parábola do bom samaritano. Lembramos sempre que a parábola ela é um jeito de não de narrar, não de descrever, mas sim uma comparação, uma historieta, uma mensagem que quem conta quer que quem escuta, quem aprende, mexa com o coração e faça com que o seu interlocutor tenha uma resposta. A parábola é sempre para nos inquietar, não para tirar a nossa paz no sentido de deixar-nos preocupados, mas para nos convidar a acolher aquela mensagem de vida, de transformação, de conversão, esta mensagem que o Evangelho todo nos oferece. E essa história, essa parábola, é contada por causa da pergunta que aquele homem da lei, que conhecia a lei, que conhecia a Bíblia, faz para Jesus, querendo colocar Jesus em apuros. Veja que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém e é no caminho que que vão aparecendo as perguntas. E essas perguntas refletem a situação do tempo de Jesus, a situação da comunidade de Lucas e, por que não, elas são iluminadoras para a situação da igreja, de nossas comunidades no dia de hoje. Então, essa pergunta que esse homem douto das Escrituras que faz a Jesus é a seguinte: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Veja que a pergunta ela é mal intencionada, porque se somos herdeiros, se nos consideramos herdeiros, nós não precisamos fazer nada. O herdeiro é o filho, é aquele que foi determinado pela lei. Nós só vamos recebê-la, é gratuita. É a consequência do trabalho de alguém que veio antes de nós. Esse perguntar o que devo fazer era como se ele dissesse assim: qual é o rito que eu tenho que praticar? Ele não se sentia filho. A herança nós podemos perdê-la, não é verdade? Por não saber administrar, por não saber cuidar, mas ela passa de pai para filho. Então, por trás dessa pergunta já estava a dura realidade daquele homem que não se sentia filho de Deus. Ele estava diante do Filho de Deus, que nos faz todos filhos, e ele estava com dificuldade de entender. Jesus, como bom mestre, ele não responde, ele devolve a pergunta. Ele pede para aquele doutor da lei: o que diz a Escritura? Como é que você lê? Era um problema de interpretação. E essa pergunta, como você lê, é importante para nós, porque tem pessoas que leem a Bíblia ao pé da letra. E muitas vezes, em muitos textos,
nós temos que olhar, como diz o Frei Carlos Mestre, por trás da palavra, nas entrelinhas, porque aquelas comparações, linguagens, expressões são carregadas de sentido, são carregadas de um sentido figurado, muitas vezes, e que se nós não soubermos desse contexto, desse pré-texto, acabamos por fazer a palavra dizer o que ela não diz. Diante dessa pergunta, ele responde se valendo do texto do Deuteronômio e do Levítico, que deve amar a Deus e amar ao próximo com toda a sua inteireza. E Jesus diz: você respondeu bem, então vai, faça isso e você vai viver. Mas ele, se justificando, diz o texto, de novo querendo pôr Jesus em apuros, ele diz: quem é meu próximo? Porque tanto um quanto o outro fala do próximo. Na mentalidade dele, próximo era quem era do sangue, da raça, do povo, do clã. Jesus revira a mentalidade e, ao invés de responder, Jesus conta então a historieta do bom samaritano, mostrando primeiramente 3 atitudes: a do doutor da lei, do sacerdote, do levita, que era o catequista, aquele que ensinava, e do samaritano. Os 2 primeiros passam longe, não diz porquê. Esse não dizer porquê talvez seja para a gente pensar, mas será que eu também não estou passando longe de quem está estropiado da vida? Mas nós sabemos que os homens da religião, eles não poderiam tocar em alguém ferido porque eles ficariam impuros. Então, talvez não fosse nem maldade, era o rigor da religião oficial valendo. O samaritano, que era aquele grupo do Reino do Norte, que tinham se separado de todo o outro contexto, que tinham recebido depois das invasões, das dominações, outras religiões, então eram acusados que muita mistura de cultuar deuses que não fosse o Deus único, justamente esse que era tido até como um demônio, se a gente olha lá no Evangelho de João, justamente um samaritano. Se lembrem que lá no início do caminho, que os Boanerges queriam que descesse fogo do céu para eles, Jesus disse: vamos adiante, vamos continuar, porque a nossa meta é caminhar. Agora, de novo, é um samaritano que se torna exemplo na parábola. E ele usa 7 atitudes para dizer assim, ele tem um cuidado completo, ele é o modelo, ele é aquele que realmente entendeu a proposta. Porque agora ser próximo não é mais questão de raça, de clã, mas é de aproximar-se. Porque os 3 enxergam o caído, mas apenas aquele que era tido como impuro se aproxima. Então não sou eu que fico perguntando quem é meu próximo, é o fulano, é o ciclano. Não, mas o próximo é aquele que eu me aproximo. Não fica mais em mim, fica na minha atitude para com o outro. Proximidade é questão de empatia, de compaixão. O texto é muito claro. Ele viu e sentiu compaixão, diz o texto, né? E ele viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativo, derramou óleo, depois colocou o homem no próprio animal, levou para a pensão, cuidou dele, deu 2 moedas de prata e disse para o dono da pensão: toma conta dele, cuida dele, que quando eu voltar eu pago o que tiver gasto a mais. 2 moedas era 2 dias de trabalho. Então, meus amigos, quando Jesus pergunta mais uma vez, na tua opinião, qual dos 3 foi próximo? O homem perguntava quem é o próximo, agora Jesus pergunta quem foi o próximo.
E ele disse com toda a verdade: aquele que usou de misericórdia. Então, vai e faz a mesma coisa. O segredo está, queridos amigos, em usarmos de misericórdia. Conhecer a Bíblia é importante, mas agir a partir da Bíblia, agir, vivenciar, colocar em prática é essencial. E esse é o desafio. No caminho, veja, Jesus está no caminho, muito parecido com a situação do samaritano. O texto vai dizer, né? Ele estava em viagem, mudou todo o seu destino, toda a sua rota para cuidar daquele. Então, Jesus é o bom samaritano, a comunidade precisa ser samaritana, nós precisamos ser samaritanos. Não podemos ficar pensando próximo apenas quem está perto de nós, mas próximos são aqueles que nós nos aproximamos. Somos aqueles que nós assumimos, que nós temos a capacidade e a coragem de tratar como nossos irmãos e irmãs. Vamos ser samaritanos, vamos deixar que essa palavra ecoe em nossos corações. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Se puder, compartilhe com os seus nas redes sociais, comente, mande para outras pessoas. Vamos fazer um grande mutirão de samaritanos e samaritanas que agem conforme o bom samaritano que é Jesus Cristo. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.